Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Então, boa noite, Gisele. Seja bem-vinda. Essa é mais uma live da série Arte do Amor Sagrado e da Comunhão Íntima. Então, enquanto aguardamos o pessoal chegar, eu queria me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Larissa Dolabella, eu sou fitoterapeuta, boa noite, aromaterapeuta, sou fazendeira, cultivo ervas medicinais há 15 anos, é a minha grande paixão. Aqui também a gente trabalha com agricultura orgânica, ensaios de agricultura sintrópica. Mais do que tudo, eu sou mãe de 2 filhas, um trabalho quase que tempo integral, né, que eu faço com muita paixão. E desde 2000 para cá, que paralelo a tudo isso, eu desenvolvo uma formação na área do Tantra Sagrado e também do Renascimento. E a minha linha de renascimento é a linha da inteligência emocional Bioflow. E nesse trabalho a gente está integrando todos esses saberes e com um olhar muito carinhoso para essa questão da sexualidade consciente, que foi sendo construído com um trabalho de longos anos com mulheres. Aqui na Fazenda Verde Azul. Ei, Mari, que alegria te ver aqui. Então, aqui na Fazenda Verde Azul, que é a fazenda onde eu moro há 15 anos, saí de BH e vim para cá começar uma vida nova. Eu fui desenvolvendo também esse trabalho com yoga e com o Círculo de Mulheres. Então, esse foi vamos dizer, um background, né? Um grande cenário em que aconteceu toda essa colheita de tantas percepções, de tantos olhares para a questão do feminino, para a questão da sexualidade. E a experiência com o Renascimento e com o Tantra fez com que a gente chegasse nesse ponto em que estamos agora, nesse projeto. Então, sabendo disso, né, eu hoje sou um entusiasta do tema da consciência, porque mais do que nunca dentro desse cenário tão tenebroso, tão duvidoso em que a gente se encontra, nunca foi tão importante a gente falar dessa palavra que é tão poderosa e ao mesmo tempo tão distante ainda para tanta gente, que é a tomada de consciência. E o nosso tema de hoje, especialmente, né, desencadeado a partir de várias lives que foram sendo construídas, complementadas, a gente vai falar especialmente do diálogo nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque ele é a base de toda a construção de algo melhor. Então, nós falamos sobre a consciência corporal, que é a base que estrutura este trabalho, porque não há como falarmos de relacionamento sem falarmos de autoconhecimento. Então, eu não vou me ater muito hoje a essa questão da consciência corporal, porque ela foi discutida numa das lives, que está disponível no YouTube, e na sequência, consciência emocional. Por quê? Porque todo o trabalho de consciência corporal, ele é feito para que eu alcance exatamente a consciência emocional. Quem sou eu emocionalmente? Como que eu me coloco diante da vida e especialmente como que eu me coloco diante dos outros? E aqui no nosso caso em especial, um estudo profundo sobre o colocar-me diante do parceiro ou da parceira que eu escolhi para uma partilha afetiva e sexual, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de como andam os nossos diálogos. Acho muito importante que a gente pare para pensar, boa noite, Vi, sobre como estão os nossos exercícios de diálogo nesse momento. Que cada uma de nós, cada um de nós olhe para as experiências recentes de como tem sido o diálogo ou como tem sido o monólogo. Por quê? Porque muitas vezes em que a gente busca um diálogo, a gente alcança um monólogo, uma dificuldade de ser ouvido em que a gente só fala, ou um momento em que a gente gostaria de falar e não consegue se expressar e só o outro se expressa, né? Então vamos observar essa circunstância na nossa vida, mesmo que rapidamente. O que a gente poderia constatar que acontece em geral?
a gente tem um falar no auge da emoção. Não é assim que acontece muitas vezes? Quando a gente está sentindo aquele turbilhão que vem aquele vulcão de vontade de expressar, ou de reclamar, cobrar, né? Ou às vezes pior, né? De extravasar aquilo tudo que a gente está sentindo e pensando, e a gente então o que faz? Realiza isso no auge da lava incandescente. Quem aí já se sentiu nessa situação? Né? Já vivenciou um momento de você colocar aquilo que não gostaria de uma forma em que não gostaria, né? E colheu uma reação que também não gostaria. Então, o que a gente fala quando a gente põe para fora e a gente fala ou extravasa no auge da emoção, normalmente o efeito é negativo. O efeito é danoso, não só para o outro ou a outra, mas também para nós mesmos, porque fica aquela sensação de arrependimento, aquela sensação de que eu poderia ter feito melhor, de que aquilo que eu causei no meu parceiro ou parceira não era a minha intenção, que ao invés de ajudar, a situação piorou. Então, vamos colocar isso como o primeiro grande desafio, né? Como não falar no auge da emoção. O segundo grande desafio que a gente tem para lidar é a falta de empatia. Porque quando eu não tenho uma capacidade de me colocar no lugar do outro, eu começo já aquele diálogo com um egoísmo autocentrada, né? Com o meu ego inflado. Então eu estou observando que o meu foco é onde? São os meus anseios, as minhas sensações, os meus desejos, os meus sentimentos, as minhas mágoas, os meus ressentimentos e por aí vai. Toda essa fila de carga que a gente coloca nas nossas palavras, né? Então, primeiro, falar no auge da emoção. Segundo, falar sem o exercício da empatia. E em terceiro lugar, a gente poderia dizer que a gente fala do outro, não fala da gente. Boa noite, Carlos, bem-vindo. Então, em geral, a nossa tentativa de diálogo no relacionamento, ela é muito autocentrada, com o meu ego agindo e com os meus sentimentos desequilibrados tomando frente das minhas iniciativas. E isso tem causado em nós, né, todos nós que conhecemos essas situações, resultados indesejáveis. E como a gente está falando aqui o tempo todo de uma sexualidade consciente, de construção de uma arte do amor, né? Quando a gente fala de arte, a gente está falando de beleza, de cuidado, de delicadeza, não é isso? Construir uma conexão íntima dentro de um espaço amoroso, sensível e consciente. Então, como que a gente pode trazer então essa palavra consciência para tentar curar essas três falhas? A falha do falar no auge da emoção, a falha da falta da empatia, a falha do egoísmo, do egocentrismo e da cobrança só daquilo que eu quero, né? Aí a gente vai entrar então naquilo que a gente chama no Tantra de comunicação tântrica. Todo esse projeto ele está sendo desenhado dentro de um cenário, de uma filosofia, de uma visão de mundo que é do Tantra Sagrado. Quem ainda não conhece nada do Tantra Sagrado, eu recomendo, que assista as outras lives que estão lá no meu canal do YouTube e que nos acompanhe para frente, porque nós estamos saindo desse olhar da consciência corporal, da consciência emocional, o que isso tem a ver com a minha sexualidade, para começar a trazer a visão do Tantra Sagrado para tudo isso, né? Então, na quinta-feira passada, a gente já começou a falar do rumo dos nossos relacionamentos e qual que é a visão do Tantra sobre isso. E agora, quando a gente fala do diálogo consciente, do diálogo tântrico, a gente já está começando a trazer ferramentas que se somam dentro da visão do Tantra, dessa construção de um relacionamento diferente, de um relacionamento harmonioso e consciente. Então, a gente poderia transformar em algo muito prático
para poder oferecer para vocês algo construtivo e não só filosofia, um método que a gente chama de um método 4 passos para restaurar a harmonia nos nossos relacionamentos, com foco no diálogo. Então, qual seria o primeiro passo de todos? Imagina que você está, como a gente falou, no auge da emoção. Se a gente vai parar de falar no auge da emoção, quando a lava incandescente está saindo de dentro do vulcão, qual que é a nossa alternativa? E aí a alternativa do Tantra é let go, deixe estar, não faça nada. Quando a gente fala lá atrás de consciência corporal, o que a gente está trazendo nessas reflexões, gente? A gente está falando que nós conhecemos pouquíssimo ou praticamente nada do nosso corpo. Bem-vinda, querida Simone, que honra! Eu falei e vou repetir. Eu pratico yoga há muitos anos, né? Pratico yoga há 20 anos. Dei aula há 9 anos. E eu achava que eu tinha uma noção de corpo, uma consciência corporal evoluída. E o que eu descobri com a minha formação em Renascimento é que eu estava muito enganada. Que conhecer o corpo como eu conhecia, onde estão as tensões, o que é um corpo alongado ou não, como que eu posso trabalhar o meu corpo para curar algumas dores físicas, alguns sintomas, né? Quando eu estou sentindo dor nas costas, que alongamentos vão me cuidar, que respirações eu posso fazer, mas não. Isso é só uma superfíciezinha, uma carcassinha vamos dizer, dessa caminhada, dessa jornada de autoconhecimento. E eu fui descobrir que, como o Renascimento nos ensina, todas as nossas experiências de dor, todas, a começar das mais antigas e mais profundas, que normalmente remontam ao momento do nosso nascimento, mas podem acontecer antes, na gestação. Alguns poderiam até concordar comigo, né? Depende muito das nossas crenças, da nossa maneira de ver o mundo, mas a gente trabalha até com o conceito da pré-concepção e da concepção também. Mas essas dores, elas ficam incorporadas. Ou seja, cada momento em que eu sinto uma emoção forte, uma dor, seja, por exemplo, um medo, uma tristeza, uma raiva, e no caso de nós bebês, né, o que mais predomina é o medo muito forte por processos de cesariana e vários processos de desenvolvimento, né, infantil. Esse medo, ele primeiro causa um impacto na minha respiração e depois ele causa uma memória que está no meu corpo. A gente esquece dessa experiência de dor, porque a nossa mente é tão inteligente que ela faz o quê? Ela tem um mecanismo, que é o mecanismo de sobrevivência, e ela nos diz, olha, eu vou esconder essa lembrança dessa dor, esse trauma, debaixo do tapete, que no nosso caso é bem escondido no nosso inconsciente, para que você não se lembre mais e possa sobreviver sem ela. Só que essa dor que ficou incorporada, ela não sumiu, ela só está guardada. E quando nós estamos nos relacionando, são exatamente os momentos mais desafiantes em que essas dores guardadas voltam a aparecer, na forma de um impulso que a gente não consegue controlar. Uma reação que a gente não consegue controlar. Então, a gente fala sobre isso lá atrás na live sobre consciência corporal. O que a gente faz? A gente faz com que o que a gente trabalha é como entender que registros são esses que estão incorporados, que são os registros de uma vida inteira. E que nos nossos relacionamentos eles vão conversar junto com a gente, vão querer ser expressos através da nossa fala sem consciência, através dos nossos atos sem consciência, porque são impulsos incontroláveis, que somos nós, são a nossa história. Então, quando a gente fala de deixar ir, deixe estar e não converse nesse momento, é porque normalmente essas emoções mais intensas que nós vivemos em algum momento da nossa vida, quando a gente está diante de um desafio emocional, elas voltam com toda força e incontrolavelmente, e essa emoção vem numa forma de um turbilhão tão grande que não vai dar bom resultado, não sairá de forma harmoniosa. Então, primeira coisa, deixe estar.
Porque se eu não estou pronta para ter controle e consciência sobre essa emoção que é inconsciente ainda, o que eu preciso fazer? Deixar ir. Então, a primeira maneira que a gente tem para lidar com essa situação é: como que eu deixo ir? Como que eu posso fazer? Né? E aí vem o segundo passo. Então, eu evitei falar naquele momento, eu evitei despejar no outro o meu sentimento, seja raiva, seja o medo, a insegurança, a frustração, o que quer que seja, e eu vou me distanciar, porque eu sei que aquele momento não é o momento do diálogo. Que eu vou esperar o momento correto, porque eu quero que o meu diálogo tenha algum efeito positivo, né? Que no mínimo não piore as coisas. Então, nosso segundo passo, então, eu deixei estar, let go. No segundo passo, o que eu vou fazer? Eu vou restaurar a minha harmonia. Porque o que a gente entende durante todo esse trabalho é que eu preciso me responsabilizar sobre tudo aquilo que eu crio na minha vida, inclusive o relacionamento que eu construo. Antes que o outro possa construir comigo, eu tenho responsabilidade sobre a minha parte, né? A minha responsabilidade num contexto onde dois estão atuando. E como que a gente pode restaurar essa harmonia pessoal, gente? Voltar ao nosso eixo. Cada um de nós tem uma maneira. Eu não posso falar assim: olha, Carlos, você tem que respirar. Né? Simone, vá para debaixo do banho, né? Marinel, vá dançar. Essas são 3 possibilidades, mas cada um vai encontrar a sua. Eu diria que existe comprovadamente, né, uma constatação de que entrar no banho, entrar debaixo da água, especialmente se for uma água corrente e quanto mais pura, melhor. A gente vai tomar não só um banho gostoso, mas a gente vai ter um descarrego emocional. Porque a água cura mesmo. Ela é capaz de mudar a vibração dos nossos chakras e limpar o quê? O nosso corpo emocional. Né? É sabido para cada um de nós, a gente talvez tenha referências diferentes, porque são autores diferentes, visões diferentes, mas todos têm como harmonia de pensamento, né? Como igualdade de pensamento, de que nós temos vários corpos. O nosso corpo físico é o primeiro e material, né, corpo que a gente pode ver e tocar. Só que além dele, tem autores que falam em mais 6 corpos sutis. E logo depois do nosso corpo físico, né, a gente tem o nosso corpo emocional. E esse corpo emocional é uma energia, uma carga energética das nossas emoções que forma esse corpo sutil. E a água é capaz de lavar este corpo. Então, recomenda-se, inclusive, e é um desafio para nós, nesse momento econômico e no contexto material em que nos encontramos, ter acesso a um banho de água pura corrente várias vezes ao dia, né, gente? É para poucos, mas quem tiver que o faça. Recomendo, pelo menos, que tome um banho sempre ao acordar e sempre antes de deitar. Por quê? Porque a gente dá uma lavada, uma limpada em todas as emoções que foram trabalhadas ao longo do nosso sonho, né? Em momento em que nós saímos do corpo, momento em que nós temos acesso ao nosso inconsciente, que guarda muitas coisas, e também depois de um dia inteiro, descarregar todas aquelas experiências, especialmente os pensamentos conturbados, para poder ter um sono reparador. Então a gente pode pensar no banho, pode pensar na respiração. Então, a base do renascimento é a respiração. Haveria técnicas e mais técnicas para ensinar, mas não é este o momento para fazer isso, nós teremos depois. Mas basta que a gente faça 3 respirações profundas. Gente, não é bobagem. Quem já fez sabe. Quando você está sentindo o coração acelerado, taquicardia, nervoso, ansiedade, qualquer que seja um incômodo, sente-se, não precisa ser no chão, posição de lótus, sente-se numa cadeira que te permita deslocar as costas do encosto, ficar ereto, relaxado, e aí respirar 3 vezes de forma bem lenta e profunda, especialmente soltando o ar. Boa noite, Mário querido. Quando eu solto o ar, o que eu faço? Eu entrego o meu corpo e entrego as minhas emoções.
No renascimento, a gente entende que a nossa inspiração é um retrato, simboliza a nossa vontade de viver, nosso entusiasmo, a nossa entrega para a vida. Quanto mais entusiasmado, mais eu respiro. Né? Uma pessoa que tem uma respiração forte, uma inspiração forte, é uma pessoa que está mergulhando na vida. Ela está lá, ó, tô pronto, tô vivendo, tô vivo. E a nossa exalação, a nossa expiração é o quê? É um reflexo da nossa entrega, da nossa confiança. E o que a gente constata é que, eu diria que praticamente, gente, é assim, quase a totalidade de nós adultos não expiramos de forma correta. Por quê? Porque a gente controla a nossa expiração. Mas por que, Larissa? Porque essa é uma construção emocional de uma vida inteira. A gente controla, contém, tem medo. Então, quando a gente começa a exercitar, e de preferência pelo nariz, quando eu solto a minha exalação, eu relaxo imediatamente todo o meu mecanismo respiratório. E as minhas emoções mudam em questão de segundos. Gente, eu tenho feito essa experiência com as minhas filhas. E Patrícia, querida, Romana, gratidão pela presença. Eu tenho feito essa experiência com a Liz e com a Isis. Por quê? Porque as crianças, elas estão vivendo, no auge dessa construção de identidade, um monte de crises, de transformações, de experiências novas. Então, o que a gente vê toda hora é criança desarvorada, chorando, passou por um susto, por um tombo, por uma emoção violenta, e aí vem o ciúme, tudo aquilo. Então, quando alguma delas chega para mim, no auge da emoção, né, com aquele choro incontrolável ou desconsolada, seja qual for a variação da respiração, o que eu ensino primeiro para elas é assim: filha, solta o ar, solta. Ensino pela boca que é mais fácil. Sopra uma vela. Deixa cair a respiração. Gente, para nós adultos, a imagem é assim: deixa cair a respiração como se fosse uma folha caindo com o vento. Deixa cair. Basta, então, 3 respirações profundas, com a exalação solta, sabe? Cai igual cai com a gravidade. E vocês serão outra pessoa depois disso. Tá? Então, funciona muito bem. É importante exercitar. Qual que é a terceira dica? A consciência corporal. Esse é um processo de muito tempo, é uma conquista desafiante, mas a cada tentativa, cada expressãozinha do nosso corpo que a gente consiga identificar, a gente já está dando um passo gigantesco. Então, aproveitem esse momento em que vocês estão tentando se reequilibrar, reencontrar o eixo emocional para se preparar para esse diálogo e observem o corpo de vocês. Onde estiverem, de preferência na mesma posição da respiração, né, com o corpo bem alongado, né, como se um fio invisível estivesse sustentando vocês, relaxa, fecha os olhos e olha para o corpo como se fosse a primeira vez, com olhos de criança. E pensa assim: o que está acontecendo no meu corpo? Fisicamente mesmo. Desde o dedão do pé até a nuca, tem tensão? Tem alguma dor? Tem alguma sensação estranha? Dormência, fincada ou desconforto que vocês não sabem dizer o nome? Sem julgar, sem querer compreender tudo, mas observem, porque essas serão as dicas mais preciosas para vocês mergulharem nesse autoconhecimento. E, em quarto lugar, né? Então eu falei do banho, falei da respiração, estou falando da consciência corporal, e na sequência, no momento em que eu estou observando, se o meu corpo tem alguma mensagem para me dizer, de sensações sutis, eu vou olhar para dentro também e pensar: como que eu estou me sentindo emocionalmente? Qual que é meu estado de espírito? E se a gente está falando de um vulcão que estava querendo detonar e a gente está contendo ele para não conversar desse jeito, provavelmente eu vou ter alguma sensação de raiva, frustração, inconformidade, qualquer uma, né? Que seja, pode às vezes estar até sentindo alguma coisa boa também, mas reconheçam sem julgamento, porque isso é uma conversa íntima, ninguém está julgando vocês.
Ninguém está observando vocês além de vocês mesmos. Mas reconhecer o estado emocional vai fazer com que vocês consigam realizar os passos seguintes, tá? Então, para quem entrou agora, um breve retorno, que é o método para a gente recuperar a harmonia, para conversar de forma tântrica com o nosso parceiro ou parceira. Primeiro, deixar ir aquele fogo da vontade, aquele turbilhão que quer ser despejado como um monte de marimbondo feroz. Deixa estar, para tudo e vai cuidar de você. Vai tomar um banho, lavar seu campo emocional, vai respirar fundo, soltando a exalação para recuperar o mínimo de eixo, né? O eixo cardíaco, o eixo respiratório, o relaxamento, que é fundamental. Vai olhar para o seu corpo com consciência, reconhecendo qualquer sensação e vai reconhecendo o seu estado de espírito com honestidade com você mesmo. E aí, então, a gente cumpriu esse segundo passo, que deixa eu olhar para mim e ver se eu aprendo alguma coisa sobre mim nesse momento. Porque quando eu for para o terceiro passo, que é a minha reconexão com o outro, eu estou ciente de como eu me encontro, quais são as minhas emoções, quais são os meus transtornos, quais são as minhas expressões, tudo aquilo que eu sinto na minha intimidade e que eu preciso reconhecer. E o que a gente vai descobrir nesse passo? A gente vai descobrir o tanto que nós trazemos de peso para o nosso diálogo. O tanto que a gente traz de desarmonia, de desequilíbrio para esse espaço que deveria ser sagrado da comunhão, né? Do quinto chakra, que é a comunhão verbal, a comunhão do diálogo, a construção de um espaço de confiança. E aí, então, como que a gente pode começar? Quando a gente convida o outro para conversar, a gente tem que pensar no momento do outro também. Imagina que você está pronto agora, que você fez um trabalho com você, mesmo que às vezes você esperou um dia inteiro, porque você estava se sentindo assim de manhã, aí foi para o trabalho, não deu tempo, não teve horário de almoço, de encontro, vai encontrar com a pessoa de noite, às vezes até no outro dia. Mas e se o outro não está em harmonia para conversar também? Olha, como que a gente tem que conter a ansiedade? Nesse momento, a gente tem que propor ao outro um momento de diálogo em que os dois estejam com o mínimo de condição de conversar. E tá aberto para esperar o outro dizer que não, eu não estou, eu estou com raiva, eu estou assim, eu estou assado. Então, é importante que a gente aguarde, porque se a gente aguarda esse momento que é ideal para os dois, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma possibilidade de uma construção harmoniosa, né? E aí, então, dentro do Tantra, eu vou contar para vocês um exercício, que é um segredinho muito simples, mas muito poderoso, que a gente usa muito, que a gente chama de meditação nutridora. É extremamente prazeroso esse momento. E todos vocês com certeza conhecem isso, mas não sabiam do nome que a gente está dando, nem do potencial de harmonia que esse exercício faz. Então, a gente já está chegando para um momento do encontro em que a gente já se cuidou, já esperou o outro estar minimamente bem, né? Nesse momento é importante que a gente tenha uma percepção também, de preferência, um pré-diálogo a dois, que é assim, como que eu estou e como que você está? Qual de nós dois está mais esvaziado? Qual de nós dois está precisando mais de apoio? Que está menos em equilíbrio, né? Com mais desarmonia emocional, com mais turbulência, o que quer que seja, mais tristeza, mais desalento. Ok, então vamos supor que nesse dia eu, mulher, né, ou eu, uma das mulheres, que nós estamos falando de qualquer tipo de relacionamento, mas vamos supor no caso, eu, Larissa, estou me sentindo hoje muito esvaziada. Ou porque vieram notícias do Covid mais pesadas, ou porque foi um dia de muito trabalho mental, enfim, não importa o motivo, quando eu não estou me sentindo bem, eu sou a pessoa que precisa de cuidados. Então, eu serei a pessoa cuidada pelo companheiro primeiro, porque esse cuidado será sempre uma troca. E aí, vamos lembrar, sabe quando a gente está deitado na cama e que a gente não quer namorar, não é nossa intenção, né, e avançar, né, no namoro, mas sim só ficar junto. Muitas vezes a gente faz essa posição depois que namora,
né? Depois do sexo ou do amor, e a gente então permanece aproveitando essa energia harmoniosa, que é exatamente aquela posição da concha, né? Em que deitam mulher e homem, deitam na cama, então estão aqui de lado, né? Eu e meu companheiro, e a gente está então na posição da conchinha. Essa é a posição da meditação nutridora. No caso, eu, mulher, que estou nesse momento precisando de nutrição, precisando de mais cuidado, eu me deito na frente e o meu companheiro vai deitar por trás. E o que a gente vai observar? Que quem está por trás vai apoiar o braço para que o outro deite a cabeça, quem está na frente, certo? E a posição é qual? Sempre deitada para o lado do coração. Né? A gente sabe quando a gente está grávida que deitar para o lado do coração é muito bom porque é a posição em que o sangue circula melhor, né, pelo nosso corpo. E aqui também nós vamos fazer isso. Por quê? A pessoa que está por trás, né, de mim, ela vai colocar o meu braço no meu peito, as mãos no meu coração, no meu chakra cardíaco. E a outra mão que está me abraçando, essa mão vai trabalhar pelo meu corpo. E qual que é o objetivo agora? A gente vai fazer uma conexão de chakras. Eu falei isso na última live, que um dos grandes caminhos, né, um dos eixos mais importantes de trabalho do Tantra é a consciência energética dos nossos chakras e como que a gente trabalha com essa consciência para mantermos a harmonia dos nossos chakras e para podermos trabalhar o chakra do outro. Então, nessa posição, o que a gente pretende fazer é que a gente primeiro simplesmente respire calmamente, sentindo a pessoa que está sendo nutrida. E conecte chakra com chakra na minha intenção, na minha consciência. Né? Então, apesar dos corpos serem de tamanhos diferentes, energeticamente eu vou estar com uma conexão entre cada um dos chakras. Né? E a gente quer, nesse momento, exaltar, priorizar e, vamos dizer, cuidar com mais delicadeza de qual chakra? O chakra do coração, que é abrir a energia do outro, abrir o coração do outro para essa cura, para receber essa nutrição. Né? Então, por isso a gente começa com essa mão nesse chakra. E o que a gente ensina depois, né? A gente vai avançando nesse exercício, mas a gente pode sintonizar a nossa respiração. Né? Então, vocês escolhem, por exemplo, a outra mão, ela pode se apoiar exatamente no segundo chakra, né? Que é o chakra sexual, apoia abaixo do umbigo, ali, quietos. E o que a gente está fazendo? A gente está trazendo uma energia amorosa, né? Do coração, levando para o segundo chakra, fazendo uma troca. E essa troca diz assim: olha, segundo chakra, olha, energia sexual. Nesse momento, o que eu desejo para você é uma energia amorosa, né? Uma conexão com o coração. Né? E aí nós vamos respirar, sentir a respiração do outro e, se for possível, sintonizar. Que é o quê? Eu começar a respirar quem está nutrindo, quem está atrás, observar o ritmo de quem está na frente e sintonizar o mesmo ritmo respiratório. Gente, rapidamente, este casal, especialmente a pessoa que está na frente, começa a ficar muito diferente, muito confortável, se sentindo realmente nutrido, carinhado, cuidado. Né? Em níveis sutis, isso é muito poderoso, porque a consciência de quem está nutrindo, vamos lembrar, isso é um trabalho de consciência. Quando a gente faz isso com uma intenção que tem uma energia que é: eu estou cuidando de você. Eu estou, nesse momento, me propondo, me dispondo a te doar cuidado, amor, atenção, minha presença. Né? E aí depois a gente pode evoluir, a gente evolui para respirações alternadas, enquanto o outro inspira, eu estou expirando e vice-versa. E a minha mão direita, ela pode, a cada inspiração e expiração, trabalhar em chakras diferentes. Então isso que agora não importa, importa que a gente saiba que esse caminho é um caminho de consciência, de cura, que a gente pode usar. Mas se a gente simplesmente tentar criar um momento, um pequeno ritual. Olha, eu gostaria de conversar com você. Só que antes de conversar, eu queria te propor um momento só de descanso. Vamos deitar aqui um pouquinho? Vamos ficar uns 10 minutinhos em silêncio,
né? De preferência, se a pessoa está aberta a entender o que vai acontecer, explique o que vai acontecer. Senão, também não precisa. Mesmo que a pessoa que está sendo nutrida não o saiba, a intenção e a consciência de quem está nutrindo funciona. E quando esse casal vai evoluindo na prática tântrica, o que a gente faz? A gente não só evolui nessas técnicas, que eu disse, né, o tipo de respiração, o tipo de toque de chakra e outras coisas mais, a gente depois troca. E aí, essa mulher que foi nutrida e que agora está completamente diferente, o que ela vai fazer? Vai retribuir e vai abraçar o seu companheiro e vai doar essa cura amorosa e vai proporcionar a ele a mesma coisa. E aí, gente, acontece a mágica, que é a luz. Depois desses poucos minutos de meditação nutridora, que esse casal se senta para conversar, olho no olho, aí sim, o que a gente tem? A gente tem um momento de harmonia propício para que esse diálogo aconteça de forma consciente, né? E aí o que a gente tem? Uma comunicação com a linguagem que a gente chama no Tantra de linguagem sem culpa, né? O no fault language, que é se eu estou exercitando a minha consciência corporal e emocional, eu já sei que eu trago para essa conversa tais e tais ressentimentos, mágoas, dores, etc. e tal. Só que como que eu posso comunicar isso para a pessoa sem culpar o outro? Né? Lembra o que eu falei lá no começo? Que como andam nossos diálogos, vamos recordar para quem entrou agora, Gabriela, querida, Euler, Eliette, Aline, como andam os nossos diálogos? Primeiro, eu falo no auge da emoção. Segundo, eu não tenho empatia pelo outro. E terceiro, eu falo do outro e culpo o outro e não falo... Acho que o vídeo tá... Desculpa, deu uma pausa no vídeo. Gente, eu tô na fazenda. Até hoje eu tenho tido muita sorte que a gente está tendo conexão. Então vamos continuar. Quando eu falo no auge da emoção, eu despejo marimbondo. O que a gente fez? A gente deixa estar, né? Deixamos estar e fomos nos cuidar. Quando que a gente fala sem empatia, a gente não percebe que o outro também, como eu, está trazendo para aquele momento os seus ressentimentos, as suas mágoas, as suas dores, as suas expectativas. E o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar essa consciência corporal e emocional, a gente se lembra de que o outro também tem uma história emocional. O outro também tem muitos traumas guardados no corpo e no coração. O outro também tem uma construção de uma vida inteira que é despejada num diálogo inconsciente. Então a gente vai construindo o quê? Uma profunda empatia e compaixão. Não quer dizer que a gente não tenha que responsabilizar o outro. A gente se responsabiliza pela gente, a gente pode pedir ao outro que se responsabilize, mas a gente reconhece o outro com a sua integridade emocional, com toda a sua história. E aí a gente entra como dois seres humanos íntegros, reais, que têm as suas dores e os seus anseios, e não é só eu, o outro também tem. Então eu estou aberta ao outro. E nesse momento, quando eu falo sem culpa, eu posso falar sobre mim, eu posso falar sobre eu me sinto assim, eu tenho me sentido assim, eu tenho descoberto que eu estou tendo essa sensação constantemente, ou eu descobri que há anos eu tenho agido assim, assim, assado. Enfim, seja qual for o foco da minha comunicação, eu estou falando de mim, sobre o que eu sinto, né? E eu vou dar uma dica para vocês que mudou completamente o rumo dos meus diálogos. Foi o dia que eu aprendi a falar a seguinte frase: olha, eu acho que eu não estou conseguindo me fazer entender. Eu tenho me sentido desta maneira, né? E eu me sinto dessa maneira porque talvez, né, tenha sido essa ou essa sua maneira de expressar ou de agir. Mas eu quero que você saiba que isso que está acontecendo me causa esta dor. Então, o que eu faço? Eu abro o meu coração e mostro para o outro aquilo que é o efeito do que os dois estão construindo juntos, do que os dois têm responsabilidade em comum. Mas eu coloco o meu ponto de vista e falo da minha responsabilidade, de preferência aquilo que eu estou disposta a transformar para cuidar daquele relacionamento, né? Então isso muda tudo.
porque eu não falei no áudio da emoção. Então, quando eu estiver falando isso, expressando esse pensamento, eu estou expressando como? É gritando, explodindo ou chorando desarvoradamente? Não. Eu estou no meu eixo emocional. Eu estou minimamente tranquila, em equilíbrio. E isso faz toda a diferença. Porque aí eu, energeticamente, para começar, eu estou gerando um campo de equilíbrio, trazendo o outro para um eixo de equilíbrio, para uma energia de paz e de construção, né? E não de guerra, de embate. Então, gente, esses são os 4 passos, né? O método que a gente chama de restaurar a harmonia para um diálogo no relacionamento. Parece simples, mas não é, né? Eu acho que a gente precisa exercitar, mas é para vocês terem uma noção de que trabalhar sexualidade consciente envolve uma série de aspectos. Envolve uma preparação, um trabalho de consciência muito profundo, porque mudar o rumo e o propósito da minha energia sexual é algo muito desafiante. A energia é muito intensa e ela pode ser muito desarvorada se ela não tem um guia consciente, né? E vamos continuar trilhando esse caminho. Vamos lembrar, né? Depois de ter falado lá na primeira live sobre todos os temas desse projeto, vamos lembrar para quem está chegando, Andréia, querida, a gente está falando do projeto chamado Arte do Amor Sagrado e da Comunhão Íntima. O nosso objetivo maior é trazer a luz da visão do Tantra sagrado para o nosso relacionamento sexual, para o exercício da nossa sexualidade. E isso tem como objetivo nos apoiar para chegar num espaço sagrado que é o da comunhão íntima, que é uma comunhão que ela não é só física, ela é em níveis muito mais elevados. E o que o Tantra propõe é que a gente se conecte de forma cada vez mais profunda em nível do chakra cardíaco, amoroso e em nível dos chakras mais elevados, trazendo a espiritualidade, né, para o nosso relacionamento. Então, a gente está construindo esse caminho, que é a consciência corporal, a consciência emocional, a relação disso com a nossa sexualidade. Olhamos para os nossos relacionamentos, a gente falou isso na live passada, o rumo que está ao longo das décadas, os paradigmas que a gente vive e a visão do Tantra. O que o Tantra pode oferecer hoje para esses casais, para nós, nesse contexto em que a gente está, nessa época. E agora a gente está falando do diálogo consciente. E daqui para frente a gente vai começar a entrar cada vez em assuntos mais específicos. E eu já vou anunciar para vocês que nesse sábado começam as lives com os convidados especiais. Então, nós teremos uma live com Arthur Grossi, é um terapeuta tântrico, um grande parceiro nesse projeto, que vai falar conosco sobre o tema da cura sexual. É um tema muito profundo, os homens que aí estão eu convido a não perderem, porque é um trabalho delicado, muito delicado e muito importante no Tantra. E para falar desse assunto também no próximo sábado, teremos a Renata Vanucci, que trabalha com a jornada dos Ioni X. Para as mulheres que não sabem, são os cristais em formas de ovos que a gente usa para fazer curas da nossa energia nos órgãos genitais. É um assunto incrível, uma experiência incrível. E teremos, no dia 10 de abril, o nosso grande mestre de Tantra, responsável por toda essa minha jornada desde o ano 2000, desde a virada do milênio, que é o Ronald Fuchs. E ele estará aqui conosco, nos abrilhantando, falando da chegada dele nesse universo do Tantra, né? Como é que foi essa grande viagem. É um homem que tem mais de 3 décadas viajando o mundo inteiro, dando cursos e seminários de Tantra. E todos os anos ele viaja por vários continentes. É a primeira vez na vida que ele fica parado por causa do Covid. E aí a gente está dando andamento ao trabalho com essa construção que a gente está compartilhando aqui agora, né? Multiplicando essa visão tão singela, tão delicada do Tantra e que é tão mal interpretada, mal compreendida pela maioria das pessoas que falam de Tantra sem consciência por aí, tá? Eu queria saber se algum de vocês gostaria de fazer alguma pergunta agora. A gente está aqui disponível para responder. E enquanto vocês se manifestam, eu gostaria de fazer um convite. Quem quiser resgatar o fio da meada, dá um pulo lá na minha página no YouTube. O que a gente está fazendo é gravando essas lives e colocando lá, né? Para que quem
está chegando atrasado possa recuperar o caminho. E estaremos sempre às terças e quintas de 19h30, 8h15, mais ou menos, continuando esses temas específicos, tá bom? Então, estão todos convidados. Agradeço imensamente cada um que está chegando, pessoas do coração. Os que eu ainda não conheço, espero conhecê-los, porque quando for possível, eu e o Arthur começaremos os nossos trabalhos, workshops de Tantra presenciais, que aí sim essa mágica da energia acontece. Esse é o maior objetivo, a gente poder estar olho no olho, energia presente de cada um de nós, para que esse trabalho possa se manifestar, essa dança Shiva Shakti, essa grande união cósmica. Tá? Então é isso, queridos. O horário das lives de sábado com os convidados, ótimo. Então, nós estamos marcando às 4 da tarde. Eu sei que eu não consigo agradar gregos e troianos, mas a gente precisa de um horário que seja viável também para o Ronald, que está fora do país, então a gente não vai fazer à noite. Mas sábado, eu vou postar amanhã o convite para a primeira live com o Arthur. No sábado, às 4 da tarde, tá? E eu acho que vamos gravar, mas eu conto com vocês para divulgar essa live, para nos dar essa força e para que a gente possa conversar um pouquinho, né, dentro do possível durante a live, enquanto a gente não faz os nossos encontros online, ao vivo, com vocês, tá? Super obrigada, ponham em prática, e eu vou deixar esse vídeo, então quem quiser rever os 4 passos estarão lá. Ponham em prática e me contem o que vocês acharam. Compartilhem se está dando certo, mesmo que não façam os 4, que seja só um. Larissa, eu fiz isso, funcionou. Vou ficar muito feliz. Boa noite para vocês. Até a próxima. Até quinta-feira, às 19h30.